Seja bem-vindo a mais uma aula de derivada direcional. Você já sabe que a derivada direcional é dado pelo produto interno, produto escalar entre o vetor gradiente. Ei, esse cara que aparece aqui, prof, vai marcar esse carinha, é o seu vetor gradiente, vezes um vetor U aqui unitário. Mas, Mura, como é que eu faço esse vetor gradiente? O vetor gradiente é formado pelas derivadas parciais. É a derivada da sua função f em relação a x, derivada de f em relação a y. Só para você entender legal, olha só essa questão top que eu separei. O potencial elétrico é uma função v aqui de duas variáveis x e y em volts em qualquer ponto do plano x, y. É dada por essa lei. Bem, aqui está a lei, a minha função. Está bem aqui a minha função. Ache a taxa de variação. Mura, o que é taxa de variação? É a derivada que ele quer. Você tem que saber, quando ele pergunta taxa de variação, é a derivada do potencial nesse ponto, 0 e π sobre 4, e na direção do vetor unitário que ele me fornece aqui, cosseno de π sobre 6i e seno de π sobre 6. Show de bola? Então, vem aqui que é na manha que a gente vai levar essa aqui. Vamos dividir em duas situações para ficar legal? Primeiro, a parte assim que você tem que ter maior cuidado é na hora de achar o vetor gradiente. Porque você vai ter que fazer as derivadas parciais e aqui tem uma função que não é tão legal. Quando a função é polinomial, né? X a terceira, x a segunda, soma, aí é legal. O cara dá show, arrebenta na hora de achar o vetor gradiente. Mas quando aparece um elevado a menos 2x cosseno de 2y e fala, ô Senhor, me ajuda. Então vamos lá. Você chega bem aqui, aqui é uma multiplicação subentendida, eu vou achar o meu vetor gradiente, que é derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Derivada de v. Então, você vem aqui e diz, olha, o nosso vetor gradiente, eu vou colocar aqui essa observação, o nosso vetor gradiente da minha função v é formado pela derivada parcial de v em relação a x e de v em relação a y. Show? Agora é importante você entender, quando você deriva em relação a x, o x é a sua variável. Se aparecer y, eu faço o tratamento de número. Não esqueça disso. Lá vai? Vem cá então. Eu quero achar a derivada parcial em relação a x. Quem é a derivada parcial em relação a x? Eu vou derivar isso aqui. Em relação a x. Professor, esse cara bem aqui, vou marcar para você, ó. Esse cara bem aqui, ele não tem o valor de x. Se ele não tem x, ele é um número. Se ele é número, ele sai e você só deriva e elevado a menos 2x. Então, venha cá, ó. Você vai fazer essa derivada, cosseno de 2y sai, porque não tem x. Então, deixa eu anotar aqui de vermelhinho. Tá bom esse azul aqui. Cosseno de 2y saiu. E você deriva esse e elevado a menos 2x em relação a x. Ei, regra da cadeia. Porque ele não é, quando é o básico, e elevado a x é ele mesmo. Mas aqui seria do tipo e elevado a u. Quem é a derivada de e elevado a u? Já sei, professor. A derivada de e elevado a alguém é e elevado a alguém, vezes a derivada desse alguém. Então, aqui, essa derivada, você faz assim, ó. E elevado a alguém, ó. E elevado a u, vezes o linha. Só que a gente não utiliza aqui o linha. Eu não posso colocar bem aqui, professor, vezes menos 2x, que as pessoas vão meter o comentário, está errado. O professor falou que não pode utilizar isso aí. A gente até permite, em alguns momentos, a pessoa fazer essas gafes aí, que não tem muito problema não. Mas como aqui eu estou falando de derivada parcial, o correto é você colocar aqui, assim, ó, derivada em relação a x, ó, a derivada parcial, derrou aqui, ó, de quem? De menos 2x. Então, por isso que você tem que ter o cuidado, para não colocar isso aqui, de repente, seu professor é Caxias, ele vai te colocar errado, o que ele te ensinou correto. Né? Isso aqui, lógico, quando você coloca isso, eu te entendo.
o que você está fazendo. Eu entendo, eu vou compreender, mas vai depender de cada pessoa. Show? Só que aqui, ó, essa derivada de menos 2x é menos 2. E aí vai ficar assim, menos 2, coloque aí, cosseno de 2y e elevado a menos 2x. Já fez a primeira parte. Você já achou aí a função derivada parcial em relação a x. Aí dá uma respirada. Vamos obter agora a derivada parcial de v em relação a y. Quem vai ser a derivada em relação a y? Ei, o meu y é a variável. Se aparecer x, é número. Então, aqui, quando eu for derivar agora, em relação a y, esse cara bem aqui, ó, ele sai, porque ele só tem x, ele é uma constante, ele sai. Então, você tira esse cara aí, e elevado a menos 2x, e você vai derivar o cosseno de 2y. Aquela história, derivada do cosseno U. Quem é a derivada do cosseno U? Professor, estou lembrando. Menos seno U vezes o linha. Perfeito. Então, você coloca aqui, ó, menos seno de U. Quem é U aí? No caso, 2y. Vezes quem? O linha. O que é o linha? A derivada. Derivada parcial de 2y em relação a y, bem aqui. Você está fazendo a derivada parcial em relação a y. Então, aqui na regra da cadeia, derivada em relação a y. Cuidado com isso. Show? Então, a questão é interessante. Eu escolhi para que você entendesse direito aqui, para não bugar nessa hora. Ajuda o prof aqui. Venha na fé. Derivada aqui, ó, de 2y em relação a y é 2. Menos com mais é menos. Vai ficar menos 2. Ordem dos fatores não altera. Menos 2 seno de 2y que multiplica e elevado a menos 2x. Não vai esquecer que esse cara aqui, ó, tem um parêntese aqui subtendido, viu? Você não fazer besteira. Esse cara aqui tá fora a parte. Você não pensar que é o ângulo lá, viu? Ah, cuidado com isso aí para não bugar. Eu sei, não vou precisar colocar o parênteses, mas só para chamar a sua atenção. Agora que você já fez isso, você tem que entender que tem um ponto bem aqui. Quando veio esse ponto, 0 e π sobre 4 é para você substituir. Então, você quer achar aqui o meu vetor gradiente, ó, o meu vetor gradiente no ponto 0 e π sobre 4. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, vou colocar o símbolo aqui de vermelho. Aqui, ó, o nosso vetor gradiente no ponto 0 e π sobre 4. O que isso quer dizer? Que no lugar do x, você vai substituir 0 e no lugar do y vai colocar π dividido por 4 com maior calma para você não errar. Você chega aqui, ó, coloque um parênteses, venha cá. Esse aqui é o primeiro. Então, você coloca menos 2 cosseno de 2 vezes o valor do y. Esse aqui é o x e aqui é o y. Então, aqui vai ficar 2 vezes o meu y, que é π dividido por 4. E elevado a menos 2 vezes 0, que é o valor do x. Dá uma respirada, olha, está tudo no caminho, uma vírgula aqui. De novo, menos 2 seno de 2 que multiplica o y, que é π sobre 4, e elevado a menos 2 vezes 0. A gente começa a perceber que o valor 0 e π sobre 4, ele veio para facilitar, para ficar um valor numérico legalzinho. Então, aqui eu tenho que o meu gradiente de V, né? É V, não é F, é V aqui, de 0 π sobre 4. Aí você faz o esquema aqui, na boa, na boa. Vem na fé. Aqui você tem o seguinte, aqui simplifica, ó, vai dar um 2 aqui embaixo. Então, eu tenho menos 2 cosseno de π sobre 2 e elevado a 0, aqui vai ficar menos 2 vezes 0 aqui no expoente, deixa eu marcar, ó, menos 2 vezes 0 é 0. E elevado a 0 vai dar 1, filhão. Esse cara aqui, ó, ele é 1.
Então, aqui vai ficar 1 aqui do lado, esquece, não vou colocar, tu quer que eu coloque bem aqui? Aqui desse outro lado você vai ter quase a mesma ideia, menos 2 seno. Simplifica aqui por 2, aqui é 1, aqui é 2, π dividido por 2, e elevado a zero, que é 1 também, deixa o prof marcar, ó. Aqui vai ficar expoente zero e elevado a zero é 1. Você fecha aqui o nosso parênteses. Estamos chegando ao final da primeira parte aqui, que é o meu vetor gradiente, que eu te garanto que era a parte mais puxada da questão, que muita gente dá uma bugada aí na hora de fazer as derivadas parciais aí. E eu preciso que você recorde que esse π sobre 2 aqui em graus equivale a 90. Então, estou perguntando aqui para a voz C quanto é que vale o cosseno de 90. Se você não lembra, vale 0. Joga na sua calculadora científica aí. E o seno de 90 vale 1. E aí acabou, então, essa primeira parte aqui. Porque esse cara, menos 2 vezes 0. Então, acabou. Esse cara aqui vezes 1 vai dar 0. E aqui ao lado eu vou ter seno de π sobre 2 é 1, vezes 1 é 1, vezes 2 aqui, menos 2 é menos 2. Então, não tem nada o que fazer aqui, ó. Você já tem a primeira etapa realizada aqui com sucesso, que era obter aqui o vetor gradiente. Então, a gente aprende as coisas com calma. Eu quero achar a derivada direcional. Tem que dominar primeiro as derivadas parciais, e aí você monta aqui o seu vetor gradiente. Eu vou deixar você copiar, que a gente vem para a parte final, que é rapidola. Agora, para você encerrar, basta você lembrar o que é a derivada direcional. Olha, é o produto interno do vetor gradiente que você tem, deixei anotado bem aqui, ó, nosso resultado do gradiente, vezes o vetor U unitário. Só se você perceber bem, ele me deu um vetor aqui unitário. Esse cara, deixa eu colocar aqui de verde para você, ó. Esse cara aqui, ó, na direção do vetor unitário. Mas, professor, cosseno de π sobre 6i mais seno de π... Calma, vem cá. Primeiro você vem aqui na paciência, você escreve esse cara. Eu tenho cosseno de π sobre 6i mais seno de π sobre 6j. Eu gostaria que você entendesse que esse primeiro que está com i aqui, ele é o x. Esse cara aqui, ele é o meu x e esse cara é o meu y. Π, para você saber quantos graus vale esse cara para fazer rapidola, basta você pensar no lugar do π colocando 180. 180 dividido por 6 é 30. Então, eu estou perguntando aqui para a voz C, sabe o quê? Quanto é que vale o meu cosseno de 30? Deixa eu até marcar para você aqui que esse cara, vou colocar aqui em cima, π sobre 6 equivale a 30 graus. E aí, você sabendo disso, meu filho, acabou a sua questão. Show? Venha cá. Olha, cosseno de 30, quanto é que vale cosseno de 30? E bem aqui o seno de 30, o cosseno de 30, raiz quadrada de 3 dividido por 2, e o seno, bem aqui de 30, vale meio. Então, esse é o meu vetor. E esse vetor é um vetor unitário, ele já diz na questão, não precisa nem obter, ele já é um vetor unitário. E aí é direto. Por isso que eu falei, o trabalho maior era na hora de fazer a sua derivada lá, né, as derivadas parciais para montar o vetor gradiente. Porque agora você termina. O meu DANF, você pode utilizar essa simbologia, não sei se você conhece, mas tem essa outra simbologia. Derivada, né, de f na direção aqui de U. Isso aqui é a derivada parcial. Eu vou colocar um v para respeitar a minha função v aqui, né? Não é f, é v. Então, vamos colocar aqui um d, derivada de v na direção do vetor U. Duv, inventa aí qualquer coisa. No ponto lá, 0 e π sobre 4. No ponto,
bem aqui 0 e π sobre 4. Esse cara vai ser o vetor gradiente no ponto 0 e π sobre 4, que multiplica, deixa eu colocar aqui, ó, que multiplica o meu vetor unitário. Quem é o meu vetor unitário? Meu vetor unitário está aqui. Raiz quadrada de 3 sobre 2 e meio. Dessa maneira. Agora, você substitui a nossa resposta bem aqui. Nossa resposta, você tem esse cara, eu estou falando, deixa eu marcar para você de verde, ó. Esse cara foi a resposta da primeira parte. Você coloca o valor dele. Qual é o valor desse cara? Coloque aí, o professor. Olha, Murá, vai dar 0 e menos 2. Interno, com raiz quadrada de 3 sobre 2 e meio. Quando eu falo interno, é o produto interno que eu me refiro aqui. E aí, show do milhão. Deixa eu colocar esse bem aqui, fazer aqui no final. A minha derivada, posso simbolizar assim, ó. Por que derivada? Porque taxa de variação é a derivada. A minha derivada de V na direção desse vetor U, tem essa outra simbologia. Eu estou preparando você para qualquer situação que aparecer no ponto lá, né? Ponto que você tem aí, que é o ponto 0 e π sobre 4. Nesse ponto 0 e π sobre 4, vai ser primeiro com primeiro, segundo com segundo. 0 que multiplica a raiz quadrada de 3 sobre 2, mais menos 2 que multiplica meio. Aí acabou. Você vai sambar na questão. Aqui, ó, zerote. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Dividido por 2 vai dar menos 1. E aí você acertou. Está de parabéns. Aqui você tem a sua taxa de variação, que nós chamamos aí de derivada direcional também. Show, né? Quer saber mais sobre isso? Vou te esperar. Até a próxima. Rapidola. Fala, Rapidola. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, seu joinha, parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.